nesse ângulo, nessa posição, eu consegui perceber que pra cá tá um pouquinho mais curvado que pra esse lado aqui. Então tem um pouquinho de desvio sim, mas é uma coisa bem sutil. Levantou a cabeça. Oi pessoal, aqui é a Daniele, quiropraxista aqui na Coluna Saúde. Eu atendo na unidade Anália Franco e hoje vocês vão acompanhar a consulta do Guilherme. O Guilherme é um paciente super jovem, mas que relata que tem dor na coluna desde sempre, que já ouviu muitas coisas sobre a coluna, principalmente culpando sobre um desvio que ele tem lá. Se você gosta de acompanhar consultas de quiropraxia, aqui do lado a gente separou uma playlist mostrando várias consultas que a gente tem aqui no canal. Não deixe de assistir. Vem acompanhar a consulta comigo? Meu nome é Guilherme, tenho 19 anos, minha profissão eu trabalho como motorista de aplicativo. Eu sinto bastante dor na parte das costas, na lombar, por conta que eu não sei quando começou especificamente, mas eu sempre tive desvio na coluna e desvio no quadril. Isso faz eu sentir muita dor na parte da lombar e na parte do joelho. Sinto muita dor. E recentemente tá me dando muita dor no pescoço. Então eu nunca fiz, sempre quis fazer, por conta que, tipo, sempre foi uma curiosidade minha pra ver se dá pra adiantar alguma coisa, porque eu já passei por diversas consultas, já fiz fisioterapia e tudo, porém eu sempre quis fazer quiropraxia pra saber como que é, pra ver se dá pra melhorar, pra entender mais referente ao assunto. Então, tipo, minha expectativa tá bem alta. Tudo bem, Guilherme? Eu sou a Daniele, vou te atender hoje. Primeiro eu quero que você me conte um pouquinho o que te trouxe até aqui, o que você sente. Eu sempre senti bastante dores musculares, né, por conta do desvio da coluna e desvio no quadril que eu tenho. E isso me incomoda bastante, porque eu já fiz fisioterapia, já passei com diversos médicos e, tipo, nunca se resolveu e sempre foi um fato saber, tipo, um pouco mais referente ao assunto, referente às dores, o que dá pra fazer, se fazendo a quiropraxia resolve alguma coisa, adianta. Então sempre foi um fato muito curioso e, tipo, isso se tornou um sonho fazer. E você tem esse... Como que é esse desvio na coluna? É uma escoliose? O que acontece? Então, já falaram diversas coisas, já falaram que é escoliose, gigantismo, tipo, já usaram diversos termos referentes, tipo, eu mesmo, eu só sei que eu tenho desvio na coluna e desvio no quadril. Tá, e você sente dificuldade pra andar, diferença no tamanho das pernas? Isso não chega a acontecer? Eu tenho 1 centímetro, uma perna maior que a outra. Isso é naturalmente seu, já fez aquele exame pra ver o tamanho das pernas Já. e percebeu essa diferença de altura? Sim, o doutor falou, Desde pequeno sente dor na coluna também? sim, desde pequeno. E como que é a sua rotina hoje? Seu dia a dia? Ali eu vi que você faz futebol 2 vezes por semana. Isso. Se machuca muito no futebol? Como que é? Então, relativamente eu sinto muita dor por conta do desvio mesmo, mas me machucar assim em si não. Por conta, não é que eu me machuco, né? Como que o meu tendão, acho que creio que seja por conta do desvio, meus tendões eles não é totalmente alongado. Então eu sinto bastante dor muscular e por conta disso. Hoje no seu dia a dia você fica muito tempo em pé, sentado, se movimentando? Como Fico que é? muito tempo sentado Sentado. por conta do trabalho. E aí ali eu vi que tem essa dor na parte da pelve e eu vi também que sente um pouquinho aqui nessa região de cervical. O que acontece aí? Eu nunca senti dores aqui no pescoço, mas recentemente eu comecei a sentir muita dor. Inclusive eu tô com ela agora. Tá. Tô sentindo dor agora. E ela dói mais de começo de dia, final de dia? Ela tem hora, rotina? Como que é? Qualquer hora, mas ultimamente tá doendo mais quando eu acordo, assim. Eu já mudei de travesseiro, já... Você aperta os dentes ou range? Não? Não tem essa questão. E ali eu vi dor de cabeça também. Como que é essa dor de cabeça? É sempre? É bem pouquinho? Ultimamente tá sendo... Maior, sim, né? tá sendo maior. Junto com a dor do pescoço, Junto começou com a a dor ter do mais dor de pescoço. cabeça. Quanto tempo mais ou menos tem essa dor? Faz uns 4 meses já. Tá. E aconteceu alguma coisa, tipo, mudou alguma coisa na rotina há 4 meses ou não? Só o trabalho. Começou a trabalhar há 4 meses. Eu tô Tá. trabalhando como motorista de aplicativo. Aí não sei se também pode ser que... Pode ser. Na verdade, o nosso corpo, o nosso corpo se adapta muito às coisas, mas ele precisa de ter paciência para esse processo acontecer. E a gente também precisa de alguns estímulos positivos. Então, os ajustes vão ajudar a gente a ter esses estímulos positivos para as articulações funcionarem melhor, todo o seu corpo entrar em equilíbrio de forma mais fácil, e aí você conseguir se adaptar ainda mais fácil a essas rotinas que vão mudando no dia a dia. Então é normal a gente mudar a rotina, normal a gente mudar a postura, e os ajustes servem como uma ferramenta para a gente ter mais facilidade de se adaptar a esses processos. Certo. Vamos ver direitinho como que tá a sua postura, ver essa questão do desvio que já falaram que você tem, ver o quanto isso é grande e o quanto isso realmente impacta na saúde da sua coluna. Muitas vezes a gente tem alguns desvios na coluna que podem ou não ser
causadores de dor, mas eles provavelmente causam uma distribuição de carga diferente. O ajuste ajuda a gente a ter essa distribuição de carga mais igualzinha, de acordo com o seu corpo. Então, o seu corpo precisa se adaptar à sua coluna. E fazendo os ajustes, a gente começa a ter esse equilíbrio mais fácil. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Um pouquinho mais pra trás, com a sua postura mais relaxadinha possível. Então, primeiro essa. E aí, pode virar de lado pra lá. Ao contrário. Isso. Bem chamativo. Então, aqui, Guilherme, a gente pode perceber como a sua coluna, a partir da parte da cintura, tem um desvio, que vem primeiro pra cá e depois aqui nessa parte da cervical ela refaz essa curvinha, como se ela viesse para um lado e depois viesse para o outro. Isso provavelmente acontece para você manter os seus olhos na altura certinha, para conseguir enxergar retinho. Então, o corpo tem um desvio e depois ele faz um desvio pra gente compensar esse primeiro que aconteceu. Quando a gente olha aqui de lado, dá pra perceber que tá acontecendo isso aqui com a sua cervical, que me chamou bastante atenção. Então, além de estar com o corpo todo projetado pra frente, a cervical tá ainda mais projetada pra frente. Isso acontece muito no dia a dia por conta de celular, computador. E agora que você tá dirigindo mais, acaba ficando mais tempo assim e o pescoço tende a vir pra frente. Isso começa a causar muita rigidez nessa região e faz sentido você tá começando a sentir que o pescoço tá reclamando mais agora e junto com isso tem mais dor de cabeça também. Então, conforme a gente vai ajustando, o corpo vai entrando mais em equilíbrio e conforme a gente for soltando e estimulando essa musculatura, também vai ser mais fácil de encaixar melhor a postura, certo? Então, aqui a gente também tem o peso que a sua cabeça está exercendo sobre a sua coluna. Tá aparecendo quase 22 quilos. Ela não pesa 22 quilos, mas ela tá exercendo esse peso a partir do momento que você põe o pescoço mais pra frente. Começa a sobrecarregar bastante aqui. Conforme a gente vai ajustando, o corpo vai equilibrando. E aí começa a pesar menos pros ombros aceitarem. Tudo bem? Tudo bem. Então, tá bom. Então, agora a gente vai fazer alguns testes ortopédicos. Eu fiquei, absurdamente, espantado, porque eu não esperava de forma alguma que eu estaria daquele jeito. Não esperava, então, eu fiquei muito espantado. E creio eu que com esses ajustes vai ficar muito mais, mais tranquilo, mais leve, vai ficar mais ajustado, né? Então, aqui, Guilherme, eu vou pedir pra você flexionar a coluna, deixando os braços bem soltinhos lá pra frente. Pode abaixando. Isso, bem soltinho. Agora sobe devagarzinho, tá? Bom. Dá pra gente perceber que tem um pequeno desvio pra esse lado aqui, mas é coisa muito mínima, que não justifica você estar sentindo toda essa dor por conta desse desvio. Uma coisa que me chamou um pouco de atenção nesse paciente, que não é especial dele, mas é muito comum, alguns outros profissionais culparem 100% alguma coisa mínima para ser o causador de todas as dores. Então pode ser uma escoliose, que no caso do Guilherme é muito leve, algumas vezes hernia de disco, algumas vezes a pessoa faz um exame e descobre alguma coisa que nem estava doendo, e aí a maioria dos profissionais culpam 100% essa diferença que dá em algum exame para justificar a dor. Não faz sentido a gente culpar 100% o desvio na coluna, que no caso dele é muito pequeno. Às vezes até alguns um pouco maiores não são passíveis da gente colocar todo o peso da dor em cima disso. Sempre tem vários fatores. As nossas dores, na maioria das vezes, são multifatoriais e muitos profissionais não enxergam a gente como um todo, enxergam a gente só como um pedaço de uma coluna que tá doendo. Pode deitar de barriga para baixo, por favor. Os braços pode deixar aqui para frente. Dá para perceber que essa musculatura, ela é uma musculatura um pouco fraca e que está muito enrijecida. Então, trabalhar o fortalecimento dessa musculatura vai ajudar muito a você ter mais força na coluna e ficar com menos dor muscular no dia a dia. Certo. Aí aqui dá pra gente perceber que nessa região tem uma pequena curvaturinha pra cá, mas realmente não é nada muito chamativo. A maioria das pessoas tem algum tipo de angulação, de ficar um pouquinho mais para um lado que para o outro, e isso é normal. Sim. É importante, a partir de determinado grau, ter algum tratamento específico. Para cada grau tem um tipo de tratamento, mas vendo aqui, ele tá bem sutil. Menos mal, né? Então dá pra gente perceber que é mais a função da sua coluna que não tá legal do que essa questão da curvinha que tá causando, sabe? Correto. Aqui na parte da pelve tem bastante rigidez. Pra essa parte aqui da cervical é incômodo.
Uhum. Aqui incomoda quando pressiona, né? Incomoda mais no direito do que no esquerdo. Vamos de barriga pra cima, por favor? Agora não vai ser o ajuste, tá? É primeiro um teste. Quando a gente traz esse cervical aqui, ó. Abre o olho. Pode abrir. Isso. Aí acompanha aqui um dedo. O outro. Tudo bem? Uhum. Isso te dá tontura ou algo assim? Não. E quando a gente traz pra esse lado mesmo esquema? Soltinho. Aí eu já senti algo diferente nesse ponto. Uma dorzinha? Ou chega a ser tontura ou nesse sentido? É que eu exige um pouco mais de tontura, um pouco de dificuldade de enxergar mesmo. Tá. Então pode virar de lado pra sentar. Isso aqui incomoda? Incomoda só esse lado aqui. Tipo, parece que tá alongando, né? Isso. E pra cá? Nem tanto, menos que o lado oposto. Se a gente roda. Não, E pra cá? também não. E se a gente pressiona assim? Não. Não dá choque nem nada? Não. E assim? Assim incomoda um pouquinho. Sente uma pressãozinha aqui? Sim. Nada que pareça com choque ou algo parecido, né? Vamos começar a soltar um pouquinho essa musculatura aqui da cervical. Chatinho? Não acho, eu gosto bastante. Porque como acho que me incomoda muito, vai meio que aliviando, Parece entendeu? que tá puxando e alongando, né? Sim. Pra esse lado, perceba um pouco mais de rigidez, de restrição. Ele tá puxando mais do que o outro mesmo. Muito bem. Então agora vamos deitar de barriga pra baixo. Eu vou colocar umas ventosas aqui pra gente começar a estimular a circulação nessa região, tá bom? Correto. Pode deitar. Nesse ângulo, nessa posição, eu consegui perceber que pra cá tá um pouquinho mais curvado do que pra esse lado aqui. Então tem um pouquinho de desvio sim, mas é uma coisa bem sutil. Não Certo. chega a ser uma curvatura que chama tanta atenção assim. Mas realmente aqui tá um pouquinho menor do que desse lado aqui. Certo. Vamos começar a estimular pro corpo entrar um pouco mais em equilíbrio e puxar um pouco menos uma musculatura de um lado que do outro, tá bom? Tudo bem. Tudo bem, Guilherme? Tudo ótimo, Então vamos tranquilo. deixar aqui uns minutinhos, tá bom? Correto. Tem que saber o nome dela, né? Porque eu já tô... Então, Micaela, o Guilherme reclama muito de dor no dia a dia? Como que é? Sim, ele reclama de dor praticamente todo dia e eu que vim atrás da quiropraxia porque eu achei que seria bom pra ele e achei que seria para mais pro alívio das dores dele, sabe? Achei que ajudaria mais e aí a gente veio hoje aqui pra Conhecer e ver como o corpo dele reage, né? Porque eu acho que a quiropraxia acho que é o ideal pra esse tipo de dor. Muitas dores que a gente tem, elas respondem muito bem à terapia manual, sendo quiropraxia uma delas. Então, a gente modula muito a questão de como o cérebro tá mandando sinais de dor pro resto do corpo. E essa regulação, a gente consegue perceber que os sinais vão diminuindo, os incômodos vão diminuindo e, consequentemente, a qualidade de vida aumenta. Então, a gente percebe mais disposição, a qualidade do sono pode melhorar. É importante começar a fazer atividade física. E a partir do momento que ele começar a fazer atividade física, vai perceber que o corpo dele vai ter mais firmeza, mais força também. A quiropraxia vai dar mais amplitude para conseguir fazer os exercícios. Ajuda bastante. Vendo que o Guilherme tem esse biotipo um pouco mais magrinho, ele tende a ter um pouco menos de massa muscular. É importante ele trabalhar bastante a musculatura, porque vai ser um grande aliado para ele ter uma estrutura mais forte em volta dele e tirar um pouco dessa sobrecarga das articulações que estão começando a reclamar um pouquinho. Então vai ser muito importante começar a fazer algum tipo de atividade, tá bom? Esse fator de atividade física que você está especulando seria especificamente o que? Academia? Geralmente eu indico muita musculação, porque é um exercício que cabe muito mais na rotina de vocês, é mais fácil de vocês conseguirem fazer.
Mas entre os exercícios físicos, porque fortalecem bastante toda a região da coluna, o pilates é muito legal, a natação também é muito legal e a musculação não deixa de ser muito legal. Não é porque a pessoa tem uma dor na coluna que ela não pode fazer musculação. Pelo contrário, ela precisa fazer. Mas é muito importante ela fazer com profissionais acompanhando e respeitando bem o limite do corpo. Então não tem por que a gente fazer muito mais do que o corpo aguenta. Sim. É um processo que tem que ir indo aos pouquinhos pra gente não lesionar ao invés de fortalecer. E uma dúvida minha também é referente à natação, porque muita gente já me auxiliou a fazer natação, que de todas essas atividades, a natação seria a mais viável. E realmente é Pra coluna? isso? Sim, é muito importante a natação. A natação ajuda muito. Eu gosto muito da natação porque ela junto com um exercício aeróbico, que a gente usa bastante respiração, bastante movimentação, ela fortalece muito essa musculatura da coluna. Então é Sim. muito legal. Se você conseguir encaixar na sua rotina, vai ajudar bastante. Sim, vou procurar a saber melhor referente para estar iniciando. Então agora eu vou tirar essas ventosinhas, tá bom? Tudo bem. Pode virar de lado pra se sentar, por favor. Isso, costuma levantar assim? Não. É a melhor forma que tem pra levantar. Se puder colocar no dia a dia, vai ser mais fácil. E é menos estímulo pra coluna. Então, eu sempre gosto de explicar pra vocês que a gente pode fazer todos os movimentos, mas sempre que a gente consegue explicar e avisar pro cérebro que a gente vai fazer esse movimento antes, é melhor pro corpo. Então, vira de lado, faz os movimentos com calma, principalmente o de levantar, que geralmente é o primeiro movimento do dia. Certo. Senão a gente já acorda de uma vez, já vai tudo pilhado e o corpo começa a sentir ao longo do dia, tá bom? Certo. Pode pôr a camiseta, por favor. Então aqui a gente pode perceber que essa perna direita tá um pouquinho mais curta, não é nada muito chamativo. Certo. Aqui continua dessa posição. E por mais que você tenha uma boa mobilidade, dá pra perceber que a perna direita também fica um pouquinho mais restrita que a outra perna. Sim. Respirou fundo, solta bem o ar. Muito bom. Mais uma aqui, respirou, solta o ar. Levantou a cabeça. Respirou, solta. Agora vamos tentar ajustar essa perninha diferente aqui. Vamos deitar com esse lado pra cima, por favor. Então esse fato de ficar me estralando, eu posso já cortar, né? Sim, não devia nem ter começado. Vem um pouquinho mais pra frente. Acontece que quando a gente... O nosso cérebro gosta muito desse movimento, desse barulho do estalido. Algumas pessoas, no caso. E a gente começa a soltar bastante neurotransmissor positivo, hormônio do bem-estar, quando a gente faz esse movimento. Sim. Então você tem essa sensação de que melhora. Mas como esse estalido não é feito no ângulo certinho, que é um ajuste, que tem como consequência um estalido não objetivo, a gente percebe que estala, fica bom por um tempinho e logo volta a sentir. Porque não foi feita uma correção. Você só fez uma mobilidade ali, instalou, o cérebro gostou, por isso que passou esse bem-estar e diminuiu um pouquinho o incômodo. Mas não teve uma mudança significativa na estrutura. Não teve um movimento certinho. Entendi. Mas é negativo fazer esse tipo de estímulo e é muito legal parar com isso. É claro que é diferente a gente fazer um movimento e gerar um estalido e a gente forçar esse estalido. Quando a gente mexe e faz o estalido, às vezes está mostrando que precisa trabalhar um pouquinho mais de mobilidade, um pouquinho mais de alongamento. Mas quando a gente força, a gente está machucando a região. Toda a parte articular. Em algumas regiões a gente pode estar machucando até a parte vascular. Então é importante parar com isso. Tudo bem? Tudo bem. Uma coisa também que eu gostei bastante de atender o Guilherme é que ele pareceu bem interessado em procurar melhora pra ele. Então ele perguntou que atividade física que faz mais sentido pra ele. Depois ele perguntou sobre um colete postural também, se faria bem ou não. E isso é muito importante, a pessoa tá interessada em fazer perguntas e entender como a gente conseguiria ajudar no dia a dia dela. Vem um pouquinho mais rápido. Vamos lá. Respira fundo, solta. Tudo bem? Tudo ótimo. Os seus não são barulhentos assim, né? Não. Não chega nem perto. Não é no ângulo certinho, né?
Nunca é ideal nossos ajustes fazerem tanto barulho quanto isso. Isso mostra que está muito restrito todas as articulações. E aí é como se a gente tivesse dado um estímulo e tudo tivesse voltado a funcionar. Mas conforme a gente vai fazendo o tratamento, vai ficando cada vez mais específicos os ajustes. E é esse o nosso objetivo. O objetivo do quiropraxista nunca é fazer um estardalhaço. A gente quer fazer ajustes pontuais, só para a região que não está funcionando, funcionar melhor. E eu não vou mentir que eu tenho muito costume de acordar e já... Tem. Sim. Um pouquinho mais retinho. Respirou. Solta. Boa. Tranquilo? Tranquilo. Barriga pra cima. Agora você vai descer um pouquinho mais e vai cruzar aqui os dois. Respirou. Solta. Mais uma. Solta. Bem. Tudo bom? Ótimo. Pode subir um pouquinho mais. Então aqui eu achei duas vértebras que estão precisando de correção. Aqui desse lado um pouquinho mais pra cima e essa aqui um pouquinho mais pra baixo. Vou começar por essa aqui. Deixa bem relaxadinho. Tranquilo? Muito bom. E aqui também. Soltinho. Não me ajuda, deixa tudo pesando nessa mão aqui, ó. Isso aí. Vou pressionar um pouquinho para trazer um pouco mais de alongamento para essa região. Então, quando eu me estralo, né, me autoestralo, é quando eu tô sentindo fortes dores, tipo, adianta coisa mínima ali, pouco tempo, não fica normal. Aqui na mão de profissionais, obviamente, tipo, eu já tô me sentindo totalmente mais leve, totalmente mais confortável. Muito bem. Pode virar de lado para sentar. Melhorando. E aí pode levantar, ver como o corpo tá se sentindo. Tô muito mais relaxado. Mais soltinho, né? Sim. E a questão do pescoço, como que tá? Deu uma aliviada, porque eu cheguei aqui, eu já cheguei com dor. Já tava incomodando. Já tava incomodando, como eu falei, eu já cheguei querendo meio que... Dá uma mexidinha. Agora já tá muito mais tranquilo, tô muito mais leve. Uma coisa que tá acontecendo com a sua postura é a questão do seu ombro tá um pouco mais fechadinho do que o ideal. Isso pode estar vindo dessa musculatura do peitoral tá um pouco menos alongada do que o ideal. Certo. Então no dia a dia, se você conseguir alongar bastante essa musculatura, vai ser mais fácil de você conseguir encaixar o ombro para trás e aí vai diminuir essa questão do pescoço estar um pouquinho contraturado. Porque na região da sua cervical em si, eu não senti tanta tensão quanto eu senti mais ou menos aqui, nessa musculatura da clavícula, em volta da clavícula e tudo mais. Isso provavelmente tá vindo por conta do carro. Mas tem como a gente modular os danos que esse trabalho está te dando. Sim. Então, o alongamento vai ajudar muito. Se você conseguir no seu dia a dia também fazer algumas pausas para levantar e circular um pouco mais o sangue, os músculos darem uma alongadinha, vai te ajudar a conseguir ter um dia um pouco mais dinâmico e no final do dia o seu corpo vai estar reclamando menos também. E aí, conforme você for conseguindo fazer a atividade, o corpo vai perceber ainda mais como você está se movimentando, vai ganhar mais força muscular e aí vai ficar com menos dor ao longo do dia a dia. Certo. Mas com relação ao desvio, que era uma coisa que te chamava muita atenção, eu percebi que não é algo tão grande quanto parece. Correto. A gente percebe que tem um pouquinho mesmo de diferença, o que de muitas vezes é normal. Como eu não tenho como saber o ângulo certinho porque você não trouxe algum exame, a gente consegue perceber que não é nada muito chamativo. Sim. Justifica você estar sentindo essas dores, mas a questão das adaptações do seu corpo, às vezes um sono que não está muito restaurador,
mas biologicamente a sua coluna não tem nenhum desvio tão chamativo que justifica chamar tanta atenção pro desvio. É mais uma questão da função da coluna que não tá muito legal. E o quiropraxista, realmente, a gente não costuma olhar pra curvatura. Não é o nosso principal objetivo deixar as pessoas retas. Sim. Nosso principal objetivo é deixar as pessoas funcionais. E a sua coluna com certeza tá mais funcional agora do que quando você chegou. Tá, com Tudo certeza. Eu tô me sentindo muito mais Então leve. tá bom. E muito obrigada. Prazer Eu que atender você, agradeço. tá bom? Muito obrigado. E aí, Micaele, gostou da consulta? Gostei, os estralos foram bem altos, parecia que tava quebrando ele no meio. Mas ele levantou bem, tá se mexendo melhor que tava antes. Dá pra perceber já que ele já tá mais relaxado, mais confortável. Sim, sim. Os estalidos, como eu comentei, eles em muito volume não é o ideal, mas no começo do cuidado é normal que vocês, pacientes, façam mais estalidos do que conforme a gente for fazendo o cuidado, e aí vai ficando cada vez mais específico. Então fica tranquilo que nas próximas consultas não é tão barulhento quanto essa. Eu achei, tipo, absolutamente incrível. Eu gostei demais. Tô me sentindo muito mais leve, muito mais leve. Como eu falei, eu cheguei com muita vontade de estralar, né, o pescoço da forma errada, né, como a doutora informou. E, tipo, agora, ali, do jeito certo, né, tô me sentindo muito mais leve, muito mais solto. Até pra respirar tá melhor. Recomendaria demais, porque, que nem eu falei, eu tô me sentindo muito leve. Não tenho por que ter medo, né? A gente tá na mão de profissionais. Então, tipo, não tenho que ter medo. Eu recomendaria muito. Até vou recomendar para meus familiares, meu pai também, que trabalha com eventos, pega bastante peso. Então, eu creio que para ele também vai ajudar bastante. E, cara, não precisa ter medo. Não tenho do que ter medo. É muito tranquilo. Essa foi a consulta do Guilherme. Para quem gosta de ouvir barulho de estalo, essa foi recheada desses barulhinhos. Não deixe de acompanhar o canal e ativar o sininho, se inscrever aqui embaixo para não perder nenhum dos nossos vídeos. Até logo!